Imagine um vírus que não começa em aeroportos lotados nem em grandes centros urbanos, mas em lugares silenciosos, galpões fechados, casas abandonadas, depósitos rurais e áreas infestadas por roedores. Ele não precisa de multidões para assustar. Basta poeira contaminada, fezes secas, urina de rato e uma pessoa no lugar errado. Esse é o hantavírus, uma doença rara, mas perigosa, que pode começar como uma febre comum e evoluir para a falta de ar grave. A pergunta que incomoda é direta: estamos olhando para uma ameaça real ou apenas para mais um medo exagerado? O hantavírus não é um único vírus. É uma família de vírus carregada principalmente por roedores silvestres. Em muitos casos, o animal não parece doente, mas elimina o vírus no ambiente por urina, fezes e saliva. O perigo surge quando esse material seca, vira poeira e é inalado. Por isso, limpar locais fechados com sinais de roedores pode ser mais perigoso do que parece. A ameaça não está em um rato correndo na sua frente. Muitas vezes, está no ar que você respira sem perceber. Nas Américas, a forma mais temida é a síndrome pulmonar por hantavírus. Ela pode começar com febre, dor muscular, mal-estar, náusea e cansaço. Até aí, parece uma virose comum. O problema é a virada. Em alguns casos, a pessoa evolui rapidamente para tosse, falta de ar, acúmulo de líquido nos pulmões e insuficiência respiratória. É por isso que o hantavírus assusta médicos e autoridades. Ele não costuma infectar milhões, mas quando atinge alguém, pode ser extremamente agressivo. A parte polêmica começa quando alguém pergunta: ele pode virar o próximo coronavírus? A comparação é tentadora, mas perigosa. A Covid-19 se espalhou porque o vírus transmitia muito bem entre pessoas, inclusive antes de sintomas graves. O hantavírus, em geral, não se comporta assim. A maioria dos tipos passa de roedores para humanos, não de humano para humano. Isso muda completamente o risco pandêmico. Um vírus letal não vira pandemia só por matar muito. Ele precisa se espalhar com eficiência. Mas existe uma exceção importante: o vírus Andes. Ele é um tipo de hantavírus encontrado na América do Sul e é conhecido por poder se transmitir entre pessoas em situações específicas. Isso não significa transmissão fácil como gripe ou coronavírus. Os registros apontam principalmente para contato próximo, prolongado, familiar ou hospitalar. Ainda assim, essa exceção muda o debate. Porque quando um hantavírus consegue passar de pessoa para pessoa, mesmo que de forma limitada, ele deixa de ser apenas um problema ambiental e vira preocupação epidemiológica. Em 2026, um cluster associado à viagem em navio voltou a colocar o hantavírus nas manchetes internacionais. A Organização Mundial da Saúde relatou casos ligados a um cruzeiro, incluindo mortes e suspeitas envolvendo o vírus Andes. O caso gerou rastreamento de contatos, isolamento e atenção internacional. Ao mesmo tempo, a OMS indicou que o risco para a população global permanecia baixo. Essa combinação é exatamente o que gera medo. A doença é grave, o cenário parece cinematográfico, mas o potencial de espalhamento segue limitado. O ponto central é entender a diferença entre surto e pandemia. Um surto pode ser grave, matar pessoas e exigir resposta rápida, mas permanecer localizado. Uma pandemia exige transmissão sustentada em muitos países, com cadeias humanas difíceis de interromper. Até hoje, o hantavírus não demonstrou esse comportamento em escala global. Mesmo o vírus Andes, que pode passar entre pessoas,
não se espalha com a facilidade necessária para repetir o padrão da Covid-19. Isso não elimina o risco, apenas coloca o risco no tamanho certo. Existe outro fator que reduz o potencial pandêmico. Pessoas com hantavírus geralmente ficam muito doentes. Isso parece contraditório, mas importa. Vírus que derrubam rapidamente seus hospedeiros tendem a ter menos oportunidades de circular silenciosamente. O coronavírus se espalhou muito porque muita gente transmitia antes de saber que estava doente ou com sintomas leves. O hantavírus costuma chamar atenção quando a doença evolui. Isso facilita isolamento, investigação e rastreamento, embora não torne o quadro menos grave para quem é infectado. Mesmo assim, ignorar o hantavírus seria erro. Mudanças climáticas, desmatamento, expansão urbana, lixo acumulado e maior contato entre humanos e animais podem aumentar encontros perigosos. Quando roedores se aproximam de casas, plantações, depósitos e áreas turísticas, o risco sobe. A doença pode continuar rara, mas surtos podem aparecer em lugares inesperados. A ameaça não precisa virar pandemia para ser séria. Para uma família, uma cidade ou um hospital, poucos casos graves já bastam para causar impacto enorme. A prevenção é simples, mas precisa ser levada a sério. Não varrer locais com fezes de roedores a seco. Não levantar poeira contaminada. Ventilar ambientes fechados antes de limpar. Usar proteção quando houver sinais de infestação. Umedecer a área com solução adequada antes da remoção. Controlar acesso de roedores a alimentos, lixo e depósitos. Essas medidas parecem básicas, mas podem salvar vidas. O hantavírus não é combatido com pânico. É combatido com saneamento, vigilância, informação e resposta rápida. Também é importante saber quando suspeitar. Febre, dor no corpo e mal-estar depois de exposição a áreas com roedores não devem ser ignorados, principalmente se houver falta de ar, tosse ou piora rápida. O diagnóstico precoce ajuda no suporte hospitalar. Não existe um tratamento simples, como tomar um remédio em casa e esperar passar. Casos graves exigem monitoramento, oxigênio, suporte intensivo e equipe preparada. O maior erro é tratar uma possível exposição como virose comum, até ser tarde demais. A polêmica maior é como a mídia trata esse tipo de ameaça. De um lado, manchetes fortes ajudam a chamar atenção para doenças negligenciadas. Do outro, transformar cada surto em promessa de apocalipse cria fadiga e desconfiança. O público fica dividido entre medo e deboche. O problema é que saúde pública precisa de confiança. Se tudo vira pânico, ninguém escuta. Se tudo vira piada, ninguém se protege. O hantavírus exige exatamente o meio-termo que a internet costuma odiar: preocupação real, sem histeria. Então, ele tem potencial para virar um novo coronavírus? Com o conhecimento atual, a resposta mais honesta é: muito improvável. O hantavírus é perigoso, pode matar e merece vigilância. O vírus Andes merece atenção especial por sua capacidade limitada de transmissão entre humanos. Mas o comportamento conhecido não mostra a mesma combinação que tornou a Covid-19 pandêmica. Transmissão fácil, rápida, global e muitas vezes silenciosa. O risco existe, mas não no mesmo patamar. O cenário mais provável é outro. Surtos localizados, ligados a roedores, ambientes contaminados e exposições específicas. Em algumas regiões da América do Sul, especialmente onde circula o vírus Andes, o cuidado precisa ser maior. A resposta ideal envolve vigilância de casos, investigação ambiental, controle de roedores, proteção de profissionais de saúde
e comunicação clara com a população. Não é o tipo de ameaça que justifica pânico global, mas é o tipo de ameaça que pune descuido local. No fim, o hantavírus assusta justamente porque foge da nossa ideia moderna de pandemia. Ele não precisa dominar o mundo para ser perigoso. Ele pode estar em um galpão esquecido, em uma cabana fechada, em um depósito rural ou em uma área turística com roedores. O próximo coronavírus provavelmente não será um hantavírus. Mas o hantavírus lembra algo importante. Novas ameaças podem surgir de lugares simples, silenciosos e ignoradas. E às vezes, a diferença entre susto e tragédia está em saber limpar uma sala do jeito certo. Obrigado pela sua atenção até aqui. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor o assunto. Até o próximo vídeo.